Lá dentro, Vishit estava deitado na cama, usando só um short. Dava para perceber que estavam se preparando para algo mais íntimo. Quando viram a senhora Sreida, ambos ficaram paralisados, surpresos com a chegada dela. Visheka, logo se desculpando, parecia sem palavras. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, temos uma história real e surpreendente que vai deixar vocês de queixo caído. A trama vem de Phongsavan, uma cidade no coração do Laos, e envolve uma família que foi destruída por causa de um jovem com um talento curioso. Ele adorava encantar todos ao seu redor e deixar sua marca por onde passava. Mas o que aconteceu de verdade? Vamos descobrir juntos, passo a passo, essa história cheia de reviravoltas e totalmente chocante. Então, se preparem, porque o que vem por aí vai ser de arrepiar. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, não se esqueça de dar aquele like, comentar e se inscrever no canal. E, claro, compartilhe com os amigos, porque essa é uma história que você não vai querer guardar só pra você. Então, vamos lá! A história começa com uma mulher linda e cheia de vida chamada Senhora Sreida. Ela nasceu em fevereiro de 1962, em Tuan, Laos, e se casou com seu marido em 1982, mudando-se para Phongsavan. Aos 20 anos, ela se tornou mãe da sua primeira filha, Rashana, e, 12 anos depois, nasceu a segunda filha, Visheka. Com uma diferença de idade tão grande entre as filhas, a dinâmica da família tinha um toque único, mas Sreida soube lidar com tudo com muita classe. Apesar de viver em um mundo de negócios dominado por homens, a senhora Sreida era uma mulher extremamente habilidosa. Começou sua jornada no mercado, vendendo bolsas e roupas, mas com o tempo, e o incentivo de um amigo, ela abriu uma oficina, começou a vender peças de reposição para motos e até comprava e vendia motos usadas. Em 2013, ela já era dona de uma fábrica especializada em pintura de carrocerias de motos, oferecendo acessórios e personalizações para as grandes marcas. Sua filha mais velha, Rashana, já estava ao lado dela nesse negócio, ajudando a mãe a expandir a empresa. Em 2016, Visheka, a filha caçula, estava prestes a se formar na faculdade e, como era de se esperar, decidiu se juntar ao negócio da família. Embora tivesse cogitado seguir outro caminho, seus pais a convenceram a ficar. Afinal, a empresa estava bem estabelecida e era uma aposta segura para o futuro. Visheka, então, começou a aprender o que podia com sua mãe e irmã. Em fevereiro de 2017, quando Visheka estava se formando, seu namorado de longa data, Sovan, a pediu em casamento. Eles estavam juntos há 3 anos e eram inseparáveis. No dia 3 de maio de 2017, o casal se casou, com Visheka aos 23 anos e Sovan aos 25. Sovan era um marido carinhoso e responsável, muito querido pelos sogros e admirado por sua ética de trabalho. No entanto, a vida não estava livre de desafios. Em 9 de fevereiro de 2018, a família sofreu uma grande perda com a morte do marido de Sreida, vítima de uma doença. Na época, Visheka estava grávida de 7 meses, o que deixou todos ainda mais devastados. A senhora Sreida, profundamente abalada, se afastou do mundo por 3 semanas, trancada em seu quarto. Mas a vida, como sempre, segue em frente. 2 meses depois, no dia 10 de abril de 2018, Visheka deu à luz um lindo menino, o que trouxe uma nova energia para casa e reacendeu a esperança da senhora Sreida. Visheka e Sovan, agora pais, moravam com a mãe dela, enquanto Rashana, já casada, tinha sua própria casa. A casa estava cheia de vida de novo, e o futuro parecia promissor para a família. Apesar disso, a senhora Sreida não conseguia se livrar de um vazio silencioso em seu coração desde a morte do marido. Mesmo com a casa cheia de filhos e netos, a solidão era algo que a consumia. Para lidar com isso, ela começou a sair com algumas amigas, participando de grupos de meditação e encontros sociais. Foi em um desses encontros que ela conheceu Vishit, um homem de 25 anos com quem rapidamente se deu bem. A química entre eles foi instantânea, e a relação deles foi crescendo cada vez mais à medida que se viam com frequência. Eles começaram a se encontrar no bar local para tomar um drink e conversar. Vishit já tinha trabalhado no bar, mas deixou o emprego para ajudar um amigo em um lava rápido. Com algum dinheiro guardado,
Abriu seu próprio negócio de camisetas simples, tanto online quanto pessoalmente. Mas, mesmo com o novo trabalho, ele ainda adorava dar uma passada no bar para tomar um drink quando não estava tão ocupado, principalmente por nostalgia. 2 meses depois de conhecer Vishit, a senhora Sreida se sentiu à vontade para apresentá-lo aos filhos e ao genro. Visheka, achando que sua mãe finalmente teria alguém para não ficar sozinha, recebeu bem a notícia. Mas Sovan, por outro lado, estava mais desconfiado. Ele não podia deixar de achar que Vishit só estava interessado no dinheiro de sua esposa, já que a senhora Sreida era uma empresária de sucesso, dona de uma fábrica de pintura de carrocerias de motos. As suspeitas de Sovan aumentaram quando ele soube que Vishit havia encontrado a mãe dele em um bar, o que não lhe parecia nada normal. Ele tentou conversar com Visheka, pedindo para ela alertar a mãe sobre se envolver com alguém como Vishit, mas Visheka apenas deu de ombros. Ah, eles estão só se divertindo. Não é nada sério, vai passar, disse ela. Algumas semanas depois, a senhora Sreida levou Vishit até sua fábrica para mostrar as instalações. Ela passou o dia com ele em seu escritório, conversando e trabalhando juntos. Rachana, embora não gostasse muito da situação, preferiu ficar quieta. Era evidente que sua mãe ficava radiante quando Vishit estava por perto, o que a fazia sorrir mais do que nunca. A casa da senhora Sreida parecia brilhar sempre que ele estava lá. No início de setembro de 2018, a senhora Sreida anunciou aos filhos que ela e Vishit estavam planejando se casar em menos de 2 semanas. Rachana e o marido ficaram surpresos, mas acabaram aceitando a decisão. Rachana fez questão de deixar claro que ela tinha 35% de participação na fábrica, e ninguém poderia contestar isso. Enquanto isso, Sovan não estava nada confortável com a ideia. Ele não gostava de saber que sua sogra ia casar com um homem tão jovem e temia que Vishit tivesse segundas intenções. Ele tentou expressar suas preocupações para Visheka, mas ela simplesmente ignorou, dizendo: "O que você quer que eu faça? Mamãe já se decidiu, e Vishit é um bom rapaz. Se for por dinheiro, pode ficar tranquilo." Ela se certificou de que tudo está preparado para o futuro deles. Apesar de todas as tensões, a senhora Sreida e Vishit seguiram com os planos e se casaram no início de outubro de 2018, em um domingo. Após o casamento, Vishit se mudou para a casa deles e começou a ajudar na administração da empresa da família. Agora, havia 2 administradores, Visheka e Vishit. Sovan, claro, não gostava nada dessa situação. Mesmo que Visheka e Vishit estivessem apenas trabalhando juntos, isso deixava Sovan inquieto. Ele não conseguia tirar da cabeça que Vishit poderia estar tramando algo. Além disso, ele via o quão próximos os dois estavam, tanto no trabalho quanto em casa, e não conseguia deixar de se perguntar se ele perderia a esposa para aquele jovem cheio de energia e charme. No final de 2018, as coisas só pioraram, com Visheka e Vishit passando cada vez mais tempo juntos. O ciúme de Sovan estava tomando conta. Finalmente, em 1º de janeiro de 2019, Sovan tomou uma atitude ousada. Ele pediu para Visheka se mudar da casa dos pais dela. Disse que eles precisavam viver sozinhos, para serem mais independentes. Visheka precisou ser convencida, mas no final, aceitou. Em meados de janeiro, o casal alugou uma pequena casa a uns 10 quilômetros de distância da casa da senhora Sreida. Sovan, pensando que agora poderia respirar mais aliviado, acreditava que a situação estava controlada. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado. Apenas 2 meses após a mudança, Visheka começou a aparecer cada vez menos em casa. Ela dizia que o motivo era o trabalho na fábrica. Tinha que lidar com quebras de máquinas, reclamações de clientes e relatórios fiscais atrasados. Além disso, ela dizia que sua mãe estava doente. Mas em 3 de março de 2019, Rachana mandou uma mensagem para Sovan dizendo que Visheka havia retirado 100 milhões de IDR da conta da fábrica para motivos pessoais. Quando Sovan confrontou Visheka sobre isso, ela afirmou que estava criando uma poupança para o filho de 2 anos. Poucos dias depois, Visheka disse que ia ao trabalho, mas não apareceu no escritório. Rachana então perguntou a Sovan se ele tinha notícias dela, mas ele também não sabia onde ela estava. O telefone de Visheka ficou desligado por um dia inteiro até que, finalmente, ela entrou em contato. Quando Sovan foi ao escritório, a única pessoa lá era Vishit,
cuidando do departamento administrativo. No dia seguinte, Visheka finalmente ligou para o marido e para sua irmã, Rachana, para avisar que estava fora da cidade, em Luan Prabhan, cuidando de negócios com um amigo. Eles ficaram super irritados e pediram para ela voltar para casa imediatamente, mas Visheka não quis saber. Ela disse que voltaria assim que resolvesse tudo. Em seguida, ligou para sua mãe, a senhora Sreida, e depois de uma conversa sobre um novo negócio que estava empolgada, pediu à mãe para transferir 300 milhões de IDR. A senhora Sreida, sem saber se a filha realmente conseguiria fazer isso, mandou apenas metade do valor. E Visheka pediu ainda que a mãe não contasse nada sobre o dinheiro para o marido ou para o irmão. A senhora Sreida, um pouco relutante, acabou concordando. As 2 semanas seguintes foram de silêncio, com o telefone de Visheka desligado e sem sinal de que ela voltaria para casa. Mesmo assim, ela ligava para a mãe dia sim, dia não, de um telefone fixo, dizendo para ninguém se preocupar com ela. Pedia que a mãe orasse pelos negócios e prometia voltar logo, assim que tudo fosse resolvido. A senhora Sreida atendeu o pedido, sem questionar muito, e ficou esperando em silêncio, na expectativa do retorno da filha. O tempo foi passando, e quando o mês já tinha se passado, Visheka ainda não tinha dado notícia nenhuma e não havia informado ao marido onde estava. Foi então que, no final de junho de 2019, Vishit surpreendeu a senhora Sreida com uma notícia chocante. Ele queria se separar. Terminou com ela por mensagem no WhatsApp. A senhora Sreida, sem acreditar no que estava ouvindo, pediu imediatamente para que Vishit voltasse e conversassem sobre o assunto. Mas já era tarde demais. O telefone dele simplesmente não estava mais acessível. Enquanto isso, Sovan estava desconfiado e começava a procurar sua esposa por toda parte, não entendendo o que havia acontecido para Vishit pedir o término tão repentinamente. Ele foi até o bar e o Lava Rápido onde Vishit costumava trabalhar, na esperança de encontrar alguma pista. Depois de investigar, descobriu que Vishit e Visheka haviam se mudado, mas foi um vizinho antigo que o direcionou corretamente. O vizinho contou que eles estavam morando em uma casa alugada nos arredores de Fonsavan há cerca de um mês. Sovan não pensou 2 vezes e foi direto até lá. Mostrou uma foto da esposa para o chefe do bairro e perguntou se ele sabia onde eles estavam. A resposta foi mais surpreendente do que ele esperava. Ah, essa é a senhora Visheka. Ela e o senhor Vishit moram aqui há cerca de um mês. São recém-casados. Eles moram aqui, mas não posso dar detalhes sobre o local exato. Temos regras e só posso passar informações com a permissão deles. Como o número de contato de Visheka ainda não estava disponível, Sovan teve que voltar para casa, derrotado e com o coração partido. Quando chegou em casa, Sovan contou tudo à sogra e à cunhada. Ambas ficaram furiosas, e no dia seguinte, 2 de julho de 2019, Sovan e a senhora Sreida decidiram voltar a casa. Após explicarem ao chefe do bairro quem eram, finalmente conseguiram o endereço completo. Mas, quando chegaram lá, a casa estava vazia. Sovan pediu à sogra para esperar na porta, pois não queria fazer uma cena. Mas, mais tarde naquela noite, por volta das 22 horas, a senhora Sreida saiu escondido de Sovan e foi até a casa alugada. Ela bateu forte na porta até que alguém a atendeu. Era Visheka, que abriu a porta usando apenas uma camisola transparente. Sem hesitar, a senhora Sreida entrou na casa. Lá dentro, Vishit estava deitado na cama, usando só um short. Dava para perceber que estavam se preparando para algo mais íntimo. Quando viram a senhora Sreida, ambos ficaram paralisados, surpresos com a chegada dela. Visheka, logo se desculpando, parecia sem palavras. Mas a senhora Sreida, já tomada pela emoção, puxou uma faca pequena da bolsa e, sem aviso, começou a apontar a lâmina para a cabeça de Vishit, de forma repetida. Era como se algo muito mais forte tivesse assumido o controle dela naquele momento. Mesmo Vishit, que era mais jovem e forte, não conseguiu reagir a tempo. Em um impulso de raiva, a senhora Sreida deu um tapa forte no rosto da filha e saiu da casa. Ela foi direto para a delegacia e se entregou. Infelizmente, Vishit foi encontrado morto no local, aos 27 anos. A senhora Sreida, por sua vez, ficou devastada, sentindo-se traída pelo próprio marido, o jovem Vishit. Ela descobriu que, ao longo dos 9 meses de casamento,
ele estava transferindo dinheiro da conta da fábrica para a conta pessoal dele, cerca de 30 milhões de IDR todo mês. No começo, os valores eram pequenos, mas com o tempo, foram aumentando. Ela nunca percebeu porque estava completamente envolvida com ele, mas quando soube que ele havia fugido com sua filha, aquilo foi o ponto de ruptura. Visheka, ainda tão jovem e ingênua, havia sido manipulada por Vishit. A senhora Sreida percebeu que ele havia feito uma lavagem cerebral na filha, convencendo-a a aceitar dinheiro da fábrica. Esse, junto com a traição emocional, foi o que a levou a tomar a decisão fatal. Quando Visheka foi entrevistada, seu rosto refletia puro arrependimento. Ela confessou que, enquanto trabalhava na fábrica com Vishit, teve um envolvimento com ele. Não foi algo isolado, aconteceu várias vezes. Ela se apaixonou por ele, atraída pela atenção e carinho que ele lhe dava. Acabou engravidando e, sentindo-se pressionada, se casou com ele, mas apenas de forma religiosa. No fim, Visheka pagou um preço alto pelas escolhas que fez, e as consequências foram muito mais pesadas do que ela imaginava. O advogado Borey, que defendeu a senhora Sreida, tentou argumentar que ela não deveria ser punida, mas sim tratada, devido aos problemas de saúde mental. Ele usou a deterioração de sua saúde como argumento, dizendo que ela não era totalmente responsável por suas ações. A avaliação de um médico da polícia confirmou que ela apresentava sinais de Alzheimer e pressão alta, condições que poderiam explicar parte da perda de memória e do julgamento prejudicado. Porém, o promotor não viu as coisas dessa forma. Ele ressaltou que, no dia do incidente, a senhora Sreida estava com uma arma na bolsa, o que sugeria que ela tinha planejado tudo. Após uma longa batalha judicial, a decisão final do tribunal saiu em 25 de setembro de 2019. O juiz decidiu que a senhora Sreida era culpada de assassinato premeditado. Ela foi condenada à prisão perpétua, mas, devido à sua saúde fragilizada, a sentença foi atenuada. Ela poderia pedir liberdade condicional depois de 10 anos de prisão. Por outro lado, Visheka, que estava grávida de 7 semanas na época, também foi acusada por seu envolvimento no relacionamento ilícito e por se casar com um homem que já era casado com sua mãe. Ela foi condenada a 1 mês de prisão pelas suas ações. E Sovan, mesmo depois de tudo, permaneceu leal à esposa. Quando descobriu que ela estava grávida de outro homem, ele a aceitou de volta. Foi uma situação difícil e cheia de dor, mas Sovan continuou a esperar por ela, com a esperança de que, algum dia, poderiam reconstruir sua vida juntos. Que lições podemos aprender com essa história?